Fala galera, tudo bem com vocês? Aqui é o Jefote Mil e vamos para mais um vídeo. Agora vamos falar do Paulistão de 74, assim, aquele histórico campeonato, né? Que os palmeirenses lembram muito bem, né? E vamos começar a falar do regulamento, né? Nos anos anteriores sempre tivemos aquela preliminar, né? Dos times pequenos e tal, né? E aí os 6 melhores avançavam para a disputa do título, né? E dessa vez, ao invés de 12, agora tínhamos 14 times para disputar o título do campeonato. A fase principal foi dividida em 2 turnos, né? Em que todos os clubes se enfrentaram. O campeão de cada turno se enfrenta em uma final, né? Disputada em 2 jogos. A não ser que o mesmo time ganhasse os dois turnos, né? E aí, claro, seria declarado campeão paulista, né? E vamos lá, o campeão de 74 foi o Palmeiras, né? O time da academia ali que estava embalado, vivia sempre ganhando título todo ano, né? E 74 foi mais um, né? O Palmeiras faturou esse estadual e para muitos foi um título especial, né? Para os palmeirenses, porque foi em cima do Corinthians e deixou o time da Zona Leste mais um ano na fila, enfim, né? O Palmeiras tinha quase o mesmo time vencedor desde 71, né? Só que o Palmeiras não foi bem, né? No primeiro turno o time foi mal, ficou acho que em sexto, sétimo, eu acho. O Palmeiras estava excursionado pela Europa e tal, né? Tava aí ganhando uns trocadinhos e tal, e, né? Acho que chegou a ganhar o Ramon de Carrança, se não estiver errado. E, enfim. E no retorno, né? Com seus craques jogando e tinindo, aí não teve como, né? O time reagiu e bateu e ganhou o segundo turno, batendo inclusive o Corinthians no último jogo, né? Que estava com o time reserva, o Corinthians, de 4-1, né? E assim o Palmeiras encarou justamente o Corinthians, né? Que foi o campeão do primeiro turno, né? Nas finais. O Corinthians estava sedento a sair da fila, né? Tava há 20 anos já sem ganhar um campeonato, né? E a imprensa apostava no Corinthians, né? Por incrível que pareça. No primeiro jogo no Pacaembu, empate 1-1. E aí no Morumbi lotado, né? 120 mil pessoas. Porém, cerca de 110 mil era todo corintiano, enquanto que os restantes ali de 10 mil, né? Era só de palmeirense. Eu acho que, ou foi até menos que isso, né? Eu acho que foi 115 mil corintianos e só 5 mil palmeirenses. Para você ver, né, como a Fiel estava apreensiva para sair da fila, né? E para outro detalhe é que a imprensa apostava no Corinthians, né? Para ser campeão, por conta dessa louvor aí da Fiel e não sei o que e tal, né? Só que tinham se esquecido que o Palmeiras era um time acostumado, né, a ser campeão, a disputar título, né? E, e parece que isso não foi levado em conta, né? E no jogo do Morumbi, né? O Palmeiras deu trabalho, teve chances, o Corinthians não teve tantas chances e tal, né? O Palmeiras foi controlando o jogo e tal, foi deixando o Corinthians nervoso, né? E aí, lá no segundo tempo, né, saiu o gol do título, né? Um cruzamento ali da direita, né, do Jair Gonçalves, né? E o Ronaldo, atacante ali, o Ronaldo Drummond, né? Cabeceou, testou firme ali e fez o gol do título, né, pro Palmeiras. Aliás, o lance icônico, né, desse título, né, foi um pouco antes, né? O Luiz Pereira fez falta no Rivelino, aliás, foi falta. Só que o juiz mandou seguir. Aí ele roubou a bola e aí iniciou toda a jogada ali que saiu o gol do Palmeiras, né? E tem o lance ali do Luiz Pereira, né? Dando uma palmadinha no traseiro do Riva, né? Que o Riva acho que teria chiado, reclamado, pô, foi falta e tal, né? E aí o Luizão chegou lá e, né? Tipo, não fica assim, filho, segue o jogo. Enfim. E aí logo depois saiu o lance do gol do Palmeiras, enfim. E aí o Palmeiras só esperou o jogo acabar pra festejar, né? A minoria palmeirense ali, né? E aí, é claro, né? Foi carnaval lá no Palestra Itália, todo mundo festejou lá no Palestra e tal, e os palmeirenses gritavam a plenos pulmões, né? Zum, zum, zum é 21, zum, zum, zum é 21, ou seja, mais um ano que o Corinthians ia ficar na fila, né? E os corintianos tiveram que aguentar essa zoação, né? Por isso que o título de 74 pro Palmeiras foi até especial, né? Por ter deixado o rival na fila. O time base daquele time campeão era Leão, né? O Emerson Leão no gol. Defesa Jair Gonçalves, Luiz Pereira, Alfredo e Zeca, Dudu e Ademir da Guia, Edu Bala, Leivinha, Ronaldo e Ney, né? E esse era o time base daquele time de 74. E o Oswaldo Brandão, né? Um monstro de técnico, era o técnico desse timaço. Agora, vamos falar dos grandes agora, né? Vamos falar do Corinthians, né?
O Corinthians tinha um time forte em 74, né? Zé Maria, Rivelino, né? Vladimir, né? Lateral esquerdo estava surgindo ali e era muito talentoso, né? Tinha o Lance, tinha Adãozinho, tinha, né, o Butite no gol, né? Era um time forte o Corinthians. No primeiro turno o Corinthians se aproveitou do descuido dos rivais, né? Tipo, o Palmeiras estava ali passeando pela Europa, né? O São Paulo estava focado na Libertadores e o Santos estava oscilando, né? E aí foi o campeão do primeiro turno, né? O Corinthians, né? Num jogo contra o São Paulo ali, que o Corinthians ganhou de 1-0 e tal, né? E o Corinthians conseguiu vaga na final, né? O Corinthians poderia ter mantido embalo, né? No segundo turno, né? E ganhar o título para ser campeão direto, né? Só que estranhamente o time treinado pelo Silvio Pirillo poupou seus jogadores e tal, né? O time passou a ficar mais quieto, sabe? Ficar de molho e aí o time perdeu o embalo, né? E aí, quando veio as finais com o Palmeiras, né? Que ganhou o segundo turno, o Palmeiras levou a melhor, né? O jogo de ida foi 1-1 e aí no Morumbi, né? O Palmeiras ganhou de 1-0 e deixou o Corinthians mais um ano na fila. E após esse mais um triste episódio, né? Na história corintiana, a Fiel resolveu apontar para um vilão, né? Aqueles fracassos daqueles anos, né? Sem título, né? O Rivelino, né? Rivelino que foi o culpado e tal, né? E ele vendo que não tinha mais clima, o reizinho do parque decidiu sair do Corinthians, né? Rescindiu o contrato e no ano seguinte se transferiu para o Fluminense, né? Onde lá e sim no Fluminense o Rivelino, enfim, conquistaria títulos, né? Por clube, né? Já que ele já tinha ganho, né? Na seleção brasileira, a Copa de 70, enfim. Enfim, foi um ano triste, né? Pro corintiano, né? Aquela derrota doída, né? E os corintianos tiveram que esperar mais 3 anos, né? Pra poder sair da fila, enfim. Agora vamos falar do Santos, né? Esse sim eu tenho que falar do Santos. E esse foi o último campeonato em âmbito estadual e nacional que o Pelé disputou, né? O Rei se despediu até então do futebol numa vitória do Santos sobre a Ponte Preta, né? E ali, aos 23, 25 do primeiro tempo, o Pelé pegou a bola e se ajoelhou no meio campo ali e ergueu os braços para o céu, tal, agradecendo a todos, né? Que estavam na vila, enfim, agradecendo a Deus, né? Num momento ali emocionante, que todo mundo ficou emocionado, né? Quem fez o jogo se emocionou, os jornalistas, cronistas, repórteres, jogadores também, né? Enfim, foi um momento até emocionante, né? E todos achavam ali que o Pelé ia parar, né? De jogar, né? E aí o Rei saiu de cena, né? Depois de 18 anos com a camisa do Santos, né? Mas só que depois, né? Convenceram o Pelé a voltar a jogar, né? Lá no futebol dos Estados Unidos, e ele jogou pelo Cosmos, né? O Pelé jogou por mais 2 anos, né? De 75 a 77, até que ele encerrou a carreira em 77, né? Pelo Cosmos, né? E fez um jogo de despedida justamente contra o Santos, né? E enfim, agora falando do Santos em geral, né? O Santos, no campeonato bem que tentou, né? Brigar pelo título, mas no primeiro turno o Santos até tentou, mas não conseguiu. No segundo turno o time fez uma campanha ali mais ou menos, né? E no geral o Santos terminou em terceiro, né? Mas enfim, né? Esse campeonato foi mais mesmo por causa da despedida do Rei Pelé, né? Com a camisa do Santos, enfim. Agora vamos falar do São Paulo, né? O São Paulo estava focado na Libertadores, né? Naquele ano, e por isso que foi mal no primeiro turno. Na competição, na Libertadores, né? O São Paulo chegou até as finais, né? E perdeu o título pro Independiente, né? Da Argentina, né? Aí depois desse triste vice, né, o São Paulo retomou as forças e foi com tudo no segundo turno, né? O Tricolor quase consegue o título do retorno, mas acaba em segundo, né? O Palmeiras acaba levando. E o São Paulo terminou o campeonato em quarto, né? Se o São Paulo não tivesse focado na Libertadores, vamos supor, né? Talvez o São Paulo teria conseguido, né? Uma das vagas para a final e disputado o título, enfim. Bom, galera, é isso, né? Falamos do Paulista de 74. Vamos encerrar por aqui, né? Deem um joinha, compartilhem, comentem. E é isso, eu vou ficando por aqui e falou!